A primeira coisa que você precisa saber é que nada menos, absolutamente nada menos, prepara alguém para ouvir uma frase dessas de um desconhecido. No meio de uma rua quase vazia, ao cair da tarde, a chave para o seu cofre ilimitado já está na sua boca. Eu lembro do jeito que ele disse isso, como quem comenta o clima, mas com um brilho nos olhos que não combinava com a simplicidade da frase. O vento frio arrastou o som pelo ar, e por um instante eu juro que senti como se aquelas palavras tivessem atravessado minha pele e se alojado em algum lugar profundo, onde verdades antigas costumam ficar adormecidas. Não fazia sentido. Não deveria fazer. E ainda assim, meu peito deu um pequeno salto. Uma sensação parecida com quando a vida te dá uma pista tão sutil quanto perigosa. Eu quase continuei andando, fingindo que nada tinha acontecido. Mas havia algo estranho ali. A expressão dele não era a de alguém que tenta impressionar. Era de quem carrega um segredo há tempo demais. A luz amarelada dos postes começava a acender. E por trás daquela iluminação indecisa, ele parecia ao mesmo tempo comum e impossível. Como se estivesse fora do lugar. Ou como se eu estivesse... Por um momento, e não sei explicar porquê, a rua pareceu estreitar, como se o mundo estivesse empurrando a conversa para acontecer. E foi então que me dei conta de um detalhe inquietante. Ele parecia saber que eu vinha carregando uma sensação de escassez silenciosa, aquela mesma que Florence Scovel Shinn descreve quando fala da força criadora, menos a força que nasce da palavra, mas que muita gente usa contra si, sem perceber. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele inclinou levemente a cabeça, como quem escuta um som distante que mais ninguém ouve. Seus olhos acompanharam alguma coisa atrás de mim, menos algo que eu não consegui ver, e isso abriu um espaço estranho dentro de mim, uma espécie de hesitação elétrica. Ele voltou o olhar para mim e murmurou quase num sussurro: "Você já destrancou portas erradas por tanto tempo, que nem percebe mais que a certa está esperando." Era impossível ignorar o tom, a pausa calculada, o peso daquilo que parecia uma revelação pela metade. Uma parte de mim queria ir embora, outra queria puxá-lo pelo braço e exigir que explicasse tudo. Mas ele não explicou. Em vez disso, deu um único passo para trás e apontou para minha própria boca, como se ali estivesse um mapa invisível. E foi justamente nesse gesto, simples, lento, quase cerimonial, que senti uma vibração estranha, como se algo em mim reconhecesse algo nele. Um reconhecimento sem lógica, mas carregado de sentido. E antes que eu pudesse reagir, ele completou: "O cofre não está fora. Nunca esteve." A frase ficou pendurada no ar, pesada, incômoda, irresistível. E o pior, ou o melhor, é que eu sabia que ele não estava falando de dinheiro. Eu respirei fundo, abri a boca para perguntar, mas foi aí que reparei em uma coisa que não estava ali antes. Um pequeno objeto, pendurado no bolso da camisa dele. Algo que brilhava de maneira quase imperceptível, como se tivesse acabado de ser revelado. Eu juro que, por um segundo, parecia mesmo o reflexo de uma chave. Ou o contorno de algo ainda mais estranho. E o modo como ele segurou aquilo sugeria que havia mais, muito mais, prestes a ser dito. Mas não ali. Não ainda, não antes que eu estivesse pronto para ouvir o que nunca ouvi. Agora, me diga, se fosse você, naquela rua, diante dessa pessoa, dessa frase, desse brilho misterioso, qual seria a primeira pergunta que faria? Coloque aqui abaixo nos comentários, eu quero ver até onde sua intuição te levaria. Antes que eu pudesse decifrar se aquilo no bolso dele era mesmo uma chave. Ele se virou e começou a caminhar, como se soubesse exatamente que eu o seguiria menos. E a parte estranha é que eu realmente segui. A rua ganhou um silêncio que não combinava com o horário. Nenhum carro passava, nenhuma janela se abria, nenhum cachorro latia. Era como se o cenário inteiro tivesse se recolhido para que aquela conversa pudesse continuar. O ritmo dos passos dele era lento, mas firme, e cada som ecoava como se estivesse abrindo espaço para algo que ainda não tinha nome. Eu sentia um aperto incômodo no peito, não de medo, mas de antecipação, menos aquele tipo de sensação que aparece quando pressentimos que o que vem a seguir pode reorganizar tudo
o que acreditamos. Ele parou diante de uma pequena praça que eu sempre ignorei, um lugar que parecia sem vida, mas naquela hora tinha algo quase magnético, como se carregasse uma memória que eu ainda não tinha vivido. Você não faz ideia do quanto a sua própria voz te traiu até hoje, ele disse, sem virar o rosto. A frase me atravessou com uma dor velha, uma dor de quem já repetiu para si mesmo que não era suficiente, que não era digno, que não era capaz. Era como se cada palavra negativa que eu já tinha dito, menos consciente ou não, estivesse voltando agora. Uma onda silenciosa cobrando o preço. Ele então se abaixou e tocou a superfície áspera de um banco de madeira que parecia abandonado. Ali, desenhado de forma quase imperceptível, havia um símbolo estranho, uma figura que lembrava o contorno de uma boca aberta, como se fosse um portal. Esse lugar já ouviu mais pedidos desesperados do que você imagina, ele murmurou, e eu senti como se estivesse invadindo um território espiritual, um daqueles que Florence Scovel Shinn descreve como campos onde a palavra cria destino. Eu não sabia se ele estava contando uma história, confessando algo, ou me guiando para uma lembrança que não me pertencia. Tudo nele tinha uma calma, que não era humana, uma calma perigosa. Uma parte de mim queria interromper, perguntar quem ele era, o que queria, porque parecia conhecer minhas falhas com mais precisão do que eu mesmo. Mas antes que eu abrisse a boca, ele levantou a mão e fez um gesto quase imperceptível, de silêncio. Preste atenção no que você sente agora, disse. E naquele instante, algo mudou no ar. Juro que a temperatura caiu alguns graus. Um vento leve levantou as folhas secas ao redor, girando devagar, como se estivesse desenhando alguma forma que eu ainda não conseguia ver. Meu pulso acelerou, não pelo vento, mas porque percebi que ele estava esperando minha reação a algo que ainda não tinha acontecido. Foi aí que percebi o segundo detalhe estranho daquela noite, menos algo ainda mais perturbador do que a possível chave no bolso da camisa dele. Havia uma marca atrás de sua orelha, uma espécie de cicatriz fina, curva, que parecia brilhar sob a luz fraca dos postes. Não era uma marca comum. Era deliberada, como a amsila. E quando ele virou suavemente o rosto, pude ver que a cicatriz formava o mesmo símbolo, gravado no banco da praça. Não era coincidência. Nada naquela noite era, e foi nesse exato instante que entendi, sem que ele precisasse dizer, que aquela marca tinha relação direta com aquilo que ele chamou de cofre ilimitado, como se apenas certos indivíduos, ou certas verdades, menos carregassem um sinal de que a palavra tem poder real. Ele percebeu que eu tinha visto, e em vez de esconder, inclinou mais um pouco o rosto, deixando que a luz revelasse completamente o desenho da cicatriz. Algumas pessoas descobrem cedo demais o que a boca é capaz de abrir, murmurou, com uma sombra de tristeza nos olhos. Outras passam a vida inteira abrindo cofres errados. Foi impossível não sentir a pele arrepiar. Eu queria perguntar o que exatamente ele tinha aberto. Eu queria saber se aquela marca era consequência de um erro ou de um dom. E, mais do que isso, eu queria entender por que ele estava me mostrando tudo aquilo. Mas antes que eu formulasse qualquer pergunta, ele estendeu a mão lentamente, como quem oferece algo invisível. Seus dedos estavam relaxados, mas havia uma intensidade silenciosa naquele gesto, como se ele estivesse prestes a revelar uma paca-chave da história, menos uma peça que mudaria não só o rumo da conversa, mas talvez o rumo da minha vida. A praça estava tão quieta que até meu próprio coração parecia fazer barulho. E justo quando eu me preparei para receber o que quer que fosse, algo atrás dele chamou minha atenção. Uma movimentação mínima, mas carregada de significado, como se alguém ou alguma coisa estivesse observando nossa conversa desde o início. Era uma sombra que não deveria estar ali. E agora, antes de avançarmos, me diga, você acha que aquela marca atrás da orelha dele era um aviso, uma maldição ou um tipo de proteção? Coloque nos comentários, quero entender como sua mente interpreta sinais assim. Parecia que o vento tinha parado de existir quando ele ficou ali, imóvel, diante daquela porta estreita que não levava a nenhum lugar físico,
mas a um território interno, que poucos têm coragem de atravessar. A luz ao redor parecia mais pesada, como se cada partícula de ar estivesse esperando a escolha que ele faria. E o curioso é que, por um instante, quase ninguém perceberia a mudança menos exceto você e ele, porque havia algo na respiração dele, um tipo de pausa viva, que fazia qualquer um sentir que algo enorme estava prestes a acontecer. Ele passou a mão pela madeira envelhecida, não porque queria abri-la, mas porque aquele toque lembrava algo que ele tinha esquecido. A sensação de que a própria voz era um instrumento de criação, e não um eco da sobrevivência. O cheiro da madeira úmida quase misturava memórias antigas com medo recente, como se passado e futuro brigassem para ver quem iria influenciar o próximo segundo. Ninguém ensina isso na escola, menos o momento exato em que você percebe que suas palavras moldaram a vida que você tem e que elas podem moldar outra completamente diferente. Foi então que a cena mudou sem mudar. Algo dentro dele recuou, como se quisesse fugir, mas outra parte menos. A parte que já estava cansada de ser pequena, menos avançou um passo. É estranho como o corpo denuncia segredos que a mente tenta esconder. Aquele passo era o sinal de que as crenças antigas estavam desmoronando, e talvez seja por isso que naquele instante um sussurro quase inaudível saiu de seus lábios, não para o mundo, mas para ele mesmo. Um sussurro simples, porém carregado de uma força que ele nunca tinha usado. Era quase como uma senha antiga, esquecida, que finalmente se lembrava de si mesma. A vibração mudou, não era imaginação, sempre que alguém fala consigo mesmo, a partir de um lugar novo, um lugar de certeza menos o mundo, ao redor, se rearranja discretamente. Objetos silenciosos ficam atentos. O chão parece escutar. Até o ar parece responder. E foi exatamente isso que o deixou paralisado por meio segundo. Ele sentiu que algo respondeu, não com palavras, mas com movimento. Um detalhe mínimo menos a maçaneta, vibrando quase imperceptivelmente, menos como se a porta estivesse aguardando a confirmação final. Porém, antes que ele tivesse tempo de se assustar, outra sensação tomou o lugar do medo. O reconhecimento. Ele não sabia explicar, mas sabia sentir. Era como se aquela vibração fosse familiar, como se a vida estivesse devolvendo o eco de algo que ele mesmo tinha soltado, sem perceber. E esse detalhe, tão pequeno, tão sutil, seria o responsável por virar tudo de cabeça para baixo mais adiante. Mas ainda, não agora. Porque assim que ele estendeu a mão novamente, dessa vez sem tremer, dessa vez, assumindo a própria voz, menos algo inesperado aconteceu. Não na porta, mas no chão. Uma marca que não estava ali antes. Um símbolo apagado pelo tempo, revelado pela mudança de energia. E aquele desenho quase invisível, parecia estar chamando por ele, ou avisando sobre algo que ainda estava por vir. Agora eu te pergunto, só para entender, o quanto você está acompanhando essa caminhada? O que você acredita que aquele símbolo representa? Deixe nos comentários. Quero ver até onde a sua percepção te leva. Ele demorou alguns segundos para conseguir se abaixar. Não porque estivesse cansado, mas porque sabia, de um jeito que nenhuma lógica explicaria, menos que aquela marca no chão, não era apenas um símbolo. Era um chamado. A poeira fina que o cobria parecia ter sido soprada por algo invisível, como se o próprio ar estivesse revelando aquilo que sempre esteve lá, mas que só pode ser visto quando a mente finalmente se abre, quando a voz interna muda de tom, quando o coração decide não viver mais à sombra do medo. A ponta dos dedos dele tocou o desenho, e uma sensação fria subiu pelo braço, como se estivesse tocando água em movimento, mesmo ali, no chão seco. Mas a água não era apenas temperatura, menos era memória, era como se todas as frases que ele já tinha dito contra si mesmo estivessem guardadas naquela umidade gelada, cada palavra amarga, cada eu não consigo, cada não é para mim, cada eu não mereço, circulando como um rio subterrâneo que finalmente encontrava saída. O peso disso tudo quase o fez recuar. Quase, mas não recuou, porque naquele instante, o símbolo começou a responder. Uma luz acesa por dentro, sem lâmpada, sem fonte, apenas luz.
uma pulsação que lembrava o ritmo de um coração vivo. E ela entendeu, pela primeira vez menos, que aquilo não era um cofre externo. Era o cofre dele. Não o de dinheiro, mas o cofre que segurava a própria capacidade de gerar dinheiro. O cofre onde ficam guardados os decretos que movem portas invisíveis, a vibração que conversa com oportunidades, a voz interna que define se riqueza entra ou se riqueza recua. E foi aí que tudo explodiu em silêncio. A porta atrás dele, menos aquela que tinha tremido antes, finalmente abriu sozinha. Mas não com som de madeira arrastando. Foi um som mais fino, mais agudo, quase como um estalo de vidro quebrando dentro da alma. Ele virou devagar, como quem teme ver algo que deseja, e o que havia ali não fazia sentido. Um corredor escuro, iluminado apenas por uma linha fina de luz, dourada no chão, guiando para algum lugar que não estava ali 1 minuto antes. Esse é o momento em que as pessoas sentem medo. Ele não sentiu, porque a luz menos aquela linha dourada, menos tinha exatamente a mesma vibração do símbolo pulsando no chão. Era como se o caminho estivesse respondendo ao que ele estava se tornando, e não ao que ele tinha sido até ontem. Um caminho que só existe para quem muda internamente a própria voz. Um caminho que só aparece quando a boca deixa de repetir tragédias e começa a decretar destino. Ele respirou fundo. E então, pela primeira vez, ele falou com clareza, força e suavidade ao mesmo tempo. Menos como se fosse o próprio cosmos, soprando através dele. Eu abro as portas do meu bem. Eu chamo o que é meu. Eu sou o cofre que se revela. A luz vibrou. O corredor respondeu. E algo muito ao fundo fez um ruído tão leve que mal poderia ser ouvido, mas foi sentido. Um som que lembrava engrenagens antigas, despertando depois de anos dormindo, como se cada palavra dele estivesse destravando mecanismos invisíveis, mecanismos que poderiam mudar tudo. Mas justo quando ele começou a avançar pelo corredor, um detalhe surgiu, tão inesperado, que congelou o ar ao redor. Uma sombra, não dele, não humana. Uma sombra que parecia observar, como se estivesse esperando esse momento há muito tempo. Não para impedir, mas para testar. E ela se movimentou, lenta, precisa, como se carregasse um segredo, que ele ainda não estava pronto para ouvir menos, mas que cedo ou tarde teria de enfrentar. E antes que ele pudesse dar o segundo passo, algo naquele olhar sem olhos fez a pergunta que nem mesmo a luz tinha coragem de fazer. Será que ele realmente está preparado para abrir tudo o que essa nova voz pode liberar? A resposta ainda não foi dada. E talvez seja por isso que o corredor permaneceu vivo, como se aguardasse o próximo capítulo dessa história, menos aquela parte que só se revela quando alguém decide atravessar não apenas a porta, mas a si mesmo.